na última aula, nós começamos a falar dos direitos fundamentais, né? E nós vimos que os direitos fundamentais é um gênero. Os direitos fundamentais é um gênero que dentro deles eu tenho os direitos e deveres individuais e coletivos, que estão previstos aqui em regra no artigo 5º. Nós temos os direitos sociais, nós temos os direitos de nacionalidade, nós temos os direitos políticos e a parte que fala dos partidos políticos. Então, pessoal, quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando de todo esse grupo aqui, tá ok? Na aula passada, eu comecei a falar dos direitos fundamentais. Algumas características, as gerações, conceito. A parte inicialzinha da aula aqui, bem pequenininha, eu vou finalizar essa teoria geral dos direitos fundamentais e aí nós vamos entrar no artigo 5º, que é sem dúvida a parte mais cobrada em prova de concurso. De todos os direitos fundamentais, o artigo 5º sem dúvida é o mais cobrado. Nós vamos começar a estudar ele hoje, tá? Então olha só, para a gente finalizar essa parte aqui, essa teoria geral dos direitos fundamentais, nós temos que falar o seguinte. Pessoal, nós temos o direito fundamental meramente formal e nós temos o direito fundamental material. Isso aqui é uma mera classificaçãozinha que a doutrina faz. E ela é extremamente simples. Olha como é que funciona, pessoal. Como é que eu posso afirmar que um direito é considerado um direito fundamental? Qual o critério que eu utilizo para poder afirmar que um direito ele é um direito fundamental? É isso que essa classificação fala. Eu tenho duas formas de determinar se um direito ele é fundamental ou não, ou é um mero direito comum. A primeira teoria aqui, que é o direito fundamental meramente formal, ela fala o quê? Olha só, os direitos fundamentais meramente formais são aqueles que são classificados como fundamentais pelo simples fato de estarem previstos formalmente como tais, independentemente do seu conteúdo. Traduzido, pessoal, eu vou ter um direito fundamental meramente formal quando a Constituição Federal colocar aquele direito, por exemplo, no artigo 5º. Colocou aquele direito no rol do artigo 5º, ele é um direito fundamental, porque o artigo 5º ele trata exatamente sobre isso. Direitos e deveres individuais e coletivos que são considerados direitos fundamentais. Então, para esse critério aqui, direito fundamental meramente formal é aquele que ele é classificado formalmente como direito fundamental. Não interessa o conteúdo dele, não interessa se na prática aquele direito ele é realmente fundamental. Não me interessa. Basta que a Constituição fale, esse direito é fundamental. Ponto. Se a Constituição falar que aquele direito é fundamental, ele está sendo classificado formalmente como fundamental. Eu não me importo com o conteúdo dele. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o próximo. Olha só. E o que seria então o direito fundamental material? Material, senhores, o direito fundamental material, ele é o contrário. O que vai determinar se esse direito é fundamental não é o fato dele estar formalmente classificado como fundamental. É o conteúdo dele. O conteúdo dele trata sobre dignidade da pessoa humana, por exemplo. Isso é um direito fundamental. Materialmente, o conteúdo é fundamental. Não interessa se a Constituição está falando expressamente, esse direito é fundamental. Não interessa. Basta que ele trate daquele assunto que ele vai ser considerado um direito fundamental. Então, olha só, calma, vamos lá, deixa eu te explicar. O artigo 5º, que é o que nós vamos estudar já, começar a estudar já, ele traz direitos fundamentais. A Constituição fala isso. A Constituição fala que o artigo 5º é composto por direitos fundamentais. Então, todos os direitos que tiverem nesse grupo aqui, do artigo 5º, eles são direitos fundamentais por quê? Porque a Constituição está dizendo que é fundamental e acabou. Eu não quero saber do conteúdo dele. Basta a Constituição falar, está no artigo 5º é direito fundamental. Então ele é formalmente fundamental. Eu não analiso o conteúdo.
Só dele estar ali naquela parte que fala dos direitos fundamentais, ele é direito fundamental. Certo? Certo? Agora, olha que interessante. Vamos imaginar que eu tenha no artigo, exemplo, eu tenho no artigo da Constituição aqui, artigo 111 da Constituição, só um exemplo. Uma norma, um direito, que trata sobre a dignidade da pessoa humana. A Constituição, ela não falou nada do artigo 111, ela não falou expressamente que o artigo 111 é um direito fundamental, ela não falou. Só que o conteúdo, a matéria desse direito é fundamental? É porque fala de dignidade da pessoa humana. Então, esse artigo 111 aqui, ele também é considerado um direito fundamental. Por quê? Porque, apesar de não estar expressamente na Constituição dizendo que é um direito fundamental, ou seja, apesar de não ser formalmente fundamental, ele trata de um assunto que é considerado direito fundamental. Certo? Certo? Então, senhores, traduzindo, eu tenho duas formas de classificar um direito como fundamental. Quais são as formas? Quando a Constituição fala que é fundamental, aí ele vai ser direito fundamental formal. Ou quando o assunto dele for considerado um direito fundamental, dignidade da pessoa humana, aí ele vai ser um direito materialmente fundamental. Todos entenderam isso aqui? Todos entenderam isso aqui? Beleza. Pessoal, próximo tópicozinho para a gente finalizar e entrar na parte que interessa mesmo, que é o que cai em prova. O professor Rui Barbosa, ele criou uma classificação dividindo direitos fundamentais de garantias fundamentais. Existe uma pequena diferença entre eles. Tá? Olha que interessante, pessoal. O que vem a ser direito fundamental? Olha só. Direitos fundamentais são meras previsões declaratórias de direito, ou seja, declarações que estabelecem direitos, visando assim proteger os meios jurídicos fundamentais e limitar a atuação do Estado em face dos particulares. Calma que eu vou traduzir isso aqui para você. Sabe o que é um direito fundamental? É um direito. É um direito. Ali, a norma, ela está declarando um direito para você. Exemplo, você tem direito de ir e vir. Isso é um direito. Eu estou declarando um direito para você, não é? Então, toda declaração de um direito, é até redundante o que eu vou falar agora, mas toda declaração de um direito é um direito. Você vai entender melhor agora que eu vou explicar qual é a diferença. E o que vem a ser a garantia? Gente, cuidado. A garantia, ela é o quê? Elas são instrumentos, mecanismos que servem para garantir, para proteger os direitos fundamentais. Calma que eu vou te explicar. Vou te dar um exemplo, vai ficar bem fácil. Se eu falo para você bem assim, você tem direito de ir e vir. Direito de liberdade. Isso aqui é o que, gente? Um direito. Basta eu te dar um direito, se eu não apresento para você um mecanismo para você proteger seu direito. Basta. Você tem que proteger seu direito, não tem? Então olha só para você ver a diferença. A Constituição, por exemplo, ela estabeleceu que você tem o direito de liberdade. Aí é um direito fundamental, é um direito. Liberdade. E o que a Constituição criou para poder proteger seu direito de ir e vir? Liberdade de locomoção. Ela criou o chamado habeas corpus, que nós vamos estudar. O habeas corpus, gente, ele não é um direito, ele é um instrumento utilizado para proteger um direito, que é o direito de liberdade. Vou te dar um exemplo. Você tem direito de ir e vir, não tem? Você tem direito de locomoção, não tem? Tem. Mas aí o Estado foi lá e restringiu esse seu direito. Ele está proibindo você de ir e vir. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode impetrar o quê? Um habeas corpus, que é um instrumento utilizado para proteger o seu direito de ir e vir. Então, notem, o direito é a liberdade. O habeas corpus,
ele é uma garantia, ou seja, ele é um instrumento utilizado para proteger o direito. Todos entenderam? Todos entenderam? Tranquilo? Beleza. Pessoal, vamos lá. Agora, nós vamos entrar no tema que despeita o prova. Agora vamos ter que ter bastante cuidado, com calma, porque é isso aqui que vai ter na sua prova. Nós vamos começar a estudar o famoso artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º é a parte da Constituição que trata do quê? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? É aqui que você vai ver quais são os seus direitos, quais são as suas garantias, quais são as limitações do Estado. O que o Estado pode fazer e o que não pode fazer em face do cidadão, do indivíduo. Então vamos lá, senhores. Prestem atenção. Prestem atenção. Primeira coisa que eu tenho que observar com vocês, e cuidado com isso. Eu falei para vocês que nós vamos falar agora dos direitos e deveres individuais e coletivos. Eles estão previstos no artigo 5º, só que cuidado. Eles estão previstos, em regra, no artigo 5º. 90% desses direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º. Mas existem direitos individuais e coletivos que estão previstos na Constituição, mas não no artigo 5º. Estão espalhados na Constituição. Tá? Então, olha só. Se a prova te perguntar, todos os direitos individuais e coletivos estão previstos no artigo 5º? Certo ou errado? Errado. Errado. A maioria está prevista no artigo 5º, mas não são todos. Se ele falar que o rol do artigo 5º é taxativo, todos os direitos individuais e coletivos estão previstos no artigo 5º, está errado, porque não são todos. Grande parte realmente está, mas não são todos. Beleza até aqui? Agora nós vamos estudar efetivamente quais são esses direitos. E é isso que cai em prova, gente. É isso que cai em prova. Vamos lá. Primeiro nós vamos estudar aqui o caput, que é a parte principal do artigo 5º e depois os incisos. Pessoal, o artigo 5º ele fala o seguinte: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos, olha aqui, brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nos termos seguintes, aí vem os incisos dando vários exemplos e vários direitos. Eu quero que vocês tomem cuidado com os peguinhos aqui. Muita gente erra isso aqui. Lê o caput do artigo e olha a merda que o legislador escreveu. Ele escreveu o seguinte: todos são iguais perante a lei. Até aqui tranquilo, né? Todos são iguais perante a lei. Não é porque você é rico, eu sou pobre, que você tem mais direito do que eu. Não, todos são iguais perante a lei. A lei trata todo mundo de forma igual. Certo? Todos são iguais perante a lei. Até aqui tudo bem. Olha a merda. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a quem? Brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Eu vou garantir a brasileiro e a estrangeiro residente no país inviolabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ótimo. Agora eu me pergunto, e o estrangeiro que não é residente no país? Exemplo, um turista. Chegou um estrangeiro no país. Você vai lá e fala para ele, você é residente do país? Não, então eu posso te matar. Como o senhor está falando? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros quem? Residentes do país. Estrangeiro residente do país. Eu vou garantir a brasileiro e a estrangeiro residente do país esses direitos. E os estrangeiros que não são residentes do país? Os turistas. Quer dizer que ele não tem direito à vida? À liberdade? À igualdade? Segurança e propriedade? Ele não tem.
Pessoal, a Constituição fala isso. A doutrina e a jurisprudência entendem o seguinte: o legislador errou ao escrever dessa forma. Então a jurisprudência e a doutrina corrigem esse erro alegando o seguinte: apesar do artigo 5º falar que é conferido somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, na verdade, eu vou conferir esses direitos aqui aos brasileiros, aos estrangeiros residentes do país e também aos estrangeiros não residentes. A doutrina e a jurisprudência corrigem isso aqui, certo? Ela fala que não é só a estrangeiro residente do país. Estrangeiro também que não seja residente, eu também vou aplicar, certo? Porque foi um erro do legislador, foi um erro do constituinte, ele errou. Tranquilo até aqui? Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Para de querer brigar com a prova. Se a prova colocar exatamente o que está escrito aqui, ela está te cobrando o quê? A letra da lei, gente. Ela está te cobrando meramente a letra da lei. Se ela estiver te cobrando só a letra da lei, você não briga com a prova, você fala, tá certo. Se a prova colocar bem assim, ó, olha a diferença. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Certo ou errado? Está certo. Agora olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença. Segundo a Constituição Federal, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade somente é conferido aos estrangeiros residentes do país e aos brasileiros, ficando de fora os estrangeiros não residentes. Certo ou errado? Aí está errado, porque aí ele está te perguntando o quê? O entendimento da doutrina e da jurisprudência. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tranquilo? Se ele falar somente, pode colocar errado, porque ele está te cobrando a doutrina. Beleza? Tranquilo. Pessoal, presta atenção aqui. Pode passar um pouquinho, por favor. Aqui. Senhores, toma cuidado com a observação aqui. Quando eu falo brasileiros, você vai aprender isso comigo nas próximas aulas. Quando eu falo brasileiro, eu tenho duas espécies de brasileiro, tá, gente? Eu tenho brasileiro nato e eu tenho brasileiro naturalizado. Eu tenho essas duas espécies aqui. A Constituição não está falando que todos são iguais perante a lei? Tá. Só que cuidado, gente. Ela fala que todos são iguais perante a lei, só que a própria Constituição, em determinadas situações excepcionais, ela apresenta tratamento diferenciado para brasileiro nato e para brasileiro naturalizado. Ela própria faz isso. Eu vou te dar um exemplo. Você vai aprender comigo ao longo das aulas que alguns cargos públicos somente podem ser ocupados por brasileiro nato. Brasileiro nato é aquele que nasce aqui, que é brasileiro público, digamos assim. Vocês vão aprender sobre nacionalidade. Pode ficar tranquilo. Naturalizado é aquele que é estrangeiro e se naturaliza brasileiro. Existem alguns cargos públicos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode ocupar. Quer um exemplo? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, certo? Oficial das Forças Armadas. Nós vamos aprender tudo isso aí, tá? Na aula de nacionalidade. O que eu quero que vocês entendam? Todos são iguais perante a lei? São. Todos são iguais perante a lei. A Constituição fala isso. Só que a própria Constituição, em alguns momentos, ela traz o quê? Um tratamento diferenciado entre os brasileiros. Ela trata de forma diferenciada o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Em outras hipóteses, ela trata de forma diferenciada o brasileiro do estrangeiro. Só que cuidado, gente. Presta atenção que é isso que cai em prova. Eu posso ter então essa diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Posso. Desde que, cuidado que é isso que cai em prova. Desde que quem estabeleça essa diferença seja a Constituição Federal. Somente a Constituição Federal ela pode estabelecer essa diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Lei normal, que não seja Constituição, lei normal, não pode.
Lei normal não pode. Só a Constituição pode dar tratamento diferenciado para brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Beleza? Como isso cai em prova? Presta atenção aqui em mim. Como isso cai em prova? A banca vai te perguntar bem assim: todos são iguais perante a lei. Desta forma, não poderá haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado, ainda que prevista no texto constitucional. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, gente. Vou falar de novo. Todos são iguais perante a lei. Até aqui está certo? Tá. Olha a questão. Todos são iguais perante a lei. Não podendo haver distinção, diferenças entre brasileiro nato e naturalizado, mesmo que essa diferenciação esteja prevista na Constituição. Está errado, gente. A Constituição, ela pode. O legislador é que não pode. A Constituição, ela pode estabelecer. É o que ela faz. Vários momentos vocês vão aprender comigo que eu trato o brasileiro nato de forma diferente do brasileiro naturalizado. O exemplo que eu dei foi o cargo público. Alguns cargos públicos. Quer outro exemplo? Extradição. Brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma. Brasileiro naturalizado pode, dependendo da situação. É uma diferença. Pode ter essa diferença? Pode, por quê? Porque essa diferença de tratamento de nato e naturalizado está prevista onde? Na Constituição. Então pode. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Pessoal, agora nós vamos entrar nos incisos. Não vai dar, lógico, para dar todos os incisos do artigo 5º aqui numa aula só. Até porque eu vou trabalhar com vocês o que vai cair na sua prova. Pode confiar em mim. Eu vou trabalhar só o que vai cair na sua prova. O que pode cair. Beleza? Prestem atenção. Nós vamos falar agora de inciso por inciso aqui. Os mais importantes. O primeiro deles fala o seguinte. Você vai notar comigo que essa parte que eu acabei de explicar aqui é a parte principal do artigo, que é o que nós chamamos de caput. Você vai notar comigo que todos os direitos que eu vou te falar a partir de agora, ou estão relacionados ao direito à vida, ou liberdade, ou igualdade, ou segurança, ou propriedade. E eu vou te provar. Quer ver? Primeiro deles. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ele está falando o quê? Homem e mulher devem ser tratados de forma igual. Eles são o quê? Eles são iguais em direitos e obrigações. Isso aqui tem a ver com o quê? Igualdade. Só que cuidado, presta atenção. O que a Constituição quis com isso aqui? Acabar com aquele machismo, onde a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar. A Constituição, ela quis acabar com essa discriminação de gênero. E ela fez o quê? Ela falou: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que cuidado com o peguinho. Quando eu falo em igualdade, eu tenho duas espécies de igualdade. Já até comecei a falar isso nas aulas anteriores. Eu tenho duas espécies de igualdade. Eu tenho a chamada igualdade formal e eu tenho a igualdade material. O que é a igualdade formal, gente? A igualdade formal é aquela igualdade pura. Ou seja, você e você são iguais. Eu vou tratar os dois da mesma forma. Acabou. Vou tratar os dois da mesma forma. Eu não verifico circunstâncias pessoais. Não. Todos são iguais, todos são iguais. A igualdade formal é aquela onde eu vou tratar as pessoas da mesma forma e ponto. E a igualdade material? Olha a diferença, é aqui que o pessoal entra. A igualdade material é muito mais completa. Por quê? Por quê? Senhores, você concorda comigo que nós não somos iguais? Nós não somos iguais, gente. O ser humano ele não é igual ao outro. Então o que acontece? Existem desigualdades? Existem. Em situações excepcionais, diante de uma desigualdade, para eu gerar uma igualdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual. Senhor, não estou entendendo nada.
Estou entendendo nada, você está falando grego. Calma que eu vou te dar um exemplo, vai ficar melhor. Fernando e João. Fernando tem 25 anos, João tem 25 anos. Ambos estudaram em colégio particular. Ambos terminaram o ensino médio. E ambos se inscreveram para o vestibular de medicina na Universidade Federal. Eu tenho aqui pessoas aparentemente iguais? Sim. Não estou falando que é igualzinho, não. Ninguém nunca é igual a ninguém. Mas eu tenho pessoas que estão ali próximo da igualdade? Estão ou não estão? Então, quando eu estou diante de situações iguais, pessoas iguais, parecidas, como eu tenho que tratar essas pessoas? De forma igual. Você vai fazer a prova do vestibular no mesmo dia que ele, no mesmo local. A prova é a mesma. Quem tirar a melhor nota, entra. Quem tirar a pior nota, está fora. Simples. Vou tratar você de forma igual. Eu não vou dar privilégio para ninguém. Vai ser todo mundo tratado de forma igual. Gente, quando eu tenho pessoas iguais, eu tenho que tratar elas de que forma? De forma igual. Essa igualdade que eu estou falando aqui é a formal. É aquela que eu não analiso nada. Você vai ser tratado igual a ele e pronto, acabou. Porque vocês são iguais. Agora, olha a diferença. Fernando, 25 anos, estudou em colégio particular a vida inteira. Bem de saúde, nunca precisou trabalhar. Bacana. João, deficiente físico. A cadeirinha de rodinha. Deficiente físico, certo? Estudou em colégio público a vida inteira. E ele quer fazer vestibular de medicina assim como o Fernando. Gente, eu estou diante de pessoas iguais? Estou? Não estou. Aí você vai falar, você está sendo preconceituoso. Claro que não. Claro que não. Você vai falar para mim que o João ele tem a mesma facilidade que o Fernando para frequentar um cursinho? Chega no cursinho, qual é o andar do cursinho? 8º andar. Tem elevador? Não. O que aconteceu com o João? Contou. Não vai estudar lá. Concorda comigo? O João tem muito mais dificuldade para chegar no local. O João tem uma situação econômica inferior do Fernando. Tudo mais difícil para o João. Concorda comigo? Aí você vem falar para mim que eu tenho que tratar esses dois igual. Ó, você vai concorrer com o João. O João você vai concorrer com o Fernando, tá? É o Fernando, aquele cara que tem facilidade para chegar no cursinho, que estudou em colégio particular a vida inteira. Você vai concorrer com ele. Isso é igualdade? É a mesma coisa eu pegar um cara aqui e colocar para brigar com o outro, e o outro está com a perna amarrada na outra e o braço amarrado no outro. Ele vai ter que brigar assim. E o outro vai poder brigar livre. Tem igualdade nisso aqui? Ou tem vantagem? Tem vantagem, não tem? Pessoal, para eu gerar uma igualdade entre eles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar o João, entendeu? Eu tenho que trazer umas certas facilidades para o João, entendeu? Tem ou não tem? Então, senhores, diante de desigualdade, eu tenho que tratar, diante das desigualdades, eu tenho que tratar o quê? As partes de forma desigual. Eu tenho que favorecer esse aqui para poder fazer esse aqui, ó, compensar. Senão não tem igualdade. Por isso que existe cota. É por isso que existe cota. Muita gente é contra a cota. Mas é para isso que existem as cotas. Para poder exatamente tentar nivelar e gerar uma igualdade. Olha um exemplo aqui que eu vou te dar. Ô João, você vai. Vamos trocar o vestibular, vamos botar um concurso público? João, você quer prestar um concurso público igual o Fernando, não quer? Quero. Só que você é deficiente, não é? Sou. Tem reservado para você 20% das vagas. Aí o Fernando, por quê? Isso é injusto. É injusto? Por que é injusto? Você tem facilidade, filho, para ir no cursinho. Se o cursinho for no 8º andar, você sobe as escadas e entra na sala de aula. Ele não tem como. Ele tem que estudar em casa. Ele tem muito mais dificuldade para estudar, para fazer as coisas.
Então, para ele, eu vou dar um certo privilégio, mas não é para fazer ele ser melhor, é para poder gerar uma igualdade. Eu vou compensar. Eu vou compensar. Deu para entender? Gente, quando eu trato os iguais de forma igual, eu tenho igualdade formal. Quando eu trato os desiguais de forma desigual, para poder gerar uma igualdade, eu tenho a chamada igualdade material. Todos entenderam? Aí eu vou lhe perguntar. Volta aqui para mim, por favor, só um pouquinho. Olha o texto da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. O aluno que vai lá, compra aquela apostila zona top da rodoviária, que só bota isso aqui e não fala mais nada. O aluno vai lá e olha assim e fala, entendi, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entendi. Top, então tem que tratar igual. Sim. Só que ele não sabe a diferença de igualdade formal e material. Para ele tem que tratar igual. Aí a questão é tão covarde que ela faz bem assim. Olha que questão capciosa. Olha só. Segundo a Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Desta forma, a mulher não pode ser tratada de forma diferente do homem. A exemplo, em testes físicos para ocupação de cargo público. Aí você fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dessa forma, a mulher não pode ser tratada de forma diferente do homem. Tá certo? Tá certo? Não. Sabe por quê? Essa igualdade que nós estamos falando aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, eu vou aplicar a igualdade o quê? Se eu estiver diante de iguais, homem e mulher iguais, eu vou tratar eles com a igualdade formal. São iguais. Agora, se eu estiver diante de uma situação em que eles estão em desigualdade, aí eu vou aplicar qual isonomia? Qual igualdade? Material. Vou te dar um exemplo. Eu quero prestar um concurso para delegado de polícia. A Vanessa quer prestar um concurso para delegado de polícia. A Vanessa vai ser tratada diferente de mim e eu dela? Vai? Não. Por quê? Qual a desigualdade que nós temos intelectual? Não temos. Ela estuda, eu estudo. Vamos ver quem é o melhor, quem leva o carro. É ou não é? Aqui não tem um porquê diferenciar. Agora, olha só. Nós dois vamos agora concorrer à vaga num teste físico. Aí eu estou diante de uma igualdade? Não. Por quê? Porque o homem é fisicamente mais forte que a mulher. Isso é a natureza. Eu não tenho como exigir dela 10 barras e de 10 barras. Isso não é igualdade. Aí é sacanagem. Certo? Como eu estou diante de uma desigualdade, aí eu vou aplicar a igualdade material. Ela não vai ter que fazer 10 barras, ela só tem que segurar na barra. Eu que sou mais forte tenho que fazer 10. Aí eu tento trazer uma igualdade. Deu para entender? Deu para entender? Então, pessoal, cuidado. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Sim. Só que você não pode ficar com aquela questão na cabeça. Pô, por que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Por que a mulher só tem que segurar na barra e eu tenho que fazer? Porque você é mais forte que ela, filho. A natureza é essa. E isso é o normal das coisas. Então eu tenho que tratar ela de forma desigual. Todos entenderam? Tranquilo? Beleza. Pode passar, por favor. Pessoal, olha o próximo inciso, o próximo direito. Esse aqui é chamado de princípio da legalidade. Quem estudou direito, nós falamos da legalidade administrativa. Ela é diferente dessa daqui. Essa legalidade aqui funciona da seguinte forma. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Traduzindo. Você só é obrigado a fazer alguma coisa, ou você só é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, se a lei prevê isso. Se a lei não prevê, é permitido. Vou te dar um exemplo aqui, que serve para você que vai entrar na polícia. E você prestar atenção que está caminhando na pilha de antigão. O antigão está querendo dormir no serviço. O serviço é 24 horas, são 24 horas. Deu 11 horas da noite, ele quer fazer o quê? Dar aquela dormida. Mas para ele dar aquela dormida, a cidade tem que estar tranquila, né? Seu telefone vai ficar tocando toda hora. Aí ele vai lá na viatura lá de madrugada, 1 hora da manhã, por exemplo, está andando.
Aí tá você lá, sentado na praça, olhando as estrelas, curtindo uma lombra. Lá, e vem você com isso. Não precisa estudar não. Você direto com Deus aqui para me ajudar. Vai nessa. Beleza. De repente para a viatura. O policial fala, o que você está fazendo aqui? Eu estou olhando as estrelas aqui, eu gosto de olhar as estrelas. Meu serviço não tem bagunça não. Bora, pega o beco pra cá. Se eu pegar você na rua, e taca. Pode fazer isso? Não. Sabe por que não pode? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Tem alguma lei dizendo que você às 11 horas tem que estar em casa, 1 hora tem que estar em casa, pode estar olhando as estrelas? Tem? Se não é proibido, se a lei não fala nada, ela não te obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, você pode fazer. Esse é o princípio da legalidade, traduzindo. Somente a lei pode proibir. Certo? Agora sim, conselho. Conselho. Para uma barra do shopping, 1 hora da manhã. Vai para casa? Vai. Não tenta dar uma aula dessa não. Porque depois você vai vir chateado comigo. Você foi covarde. Você falou um negócio que os caras não vão concordar, porque está errado. Não adianta você querer ficar isso aí. Bora, Pega. O que você está fazendo na rua de madrugada? Quero você em casa, rapaz. Essa hora que está na rua está errado. Fala, seu policial. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa que não faça isso. Besteira. Tá ok? Fica com a prova. Vamos passar primeiro. Pessoal, vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, senhores, você só é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Isso é o princípio da legalidade. É a lei que te obriga a fazer ou não fazer algo. Tranquilo? Se eu não tenho essa lei, ninguém pode me obrigar. Eu posso fazer culpa às 3 horas da manhã? Posso. Você, policial, você pode parar a pessoa e falar, bora pra casa, quero ver você andando na rua fora, não. Pode fazer isso? Não, não pode. Legalmente falando, não pode. Todos entenderam? Todos entenderam? Vocês entenderam por que o nome disso aqui é princípio da legalidade? Legalidade por quê? Porque só a lei, legal, só a lei tem a possibilidade de te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Próximo. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, cuidado com isso aqui. Prestem bem atenção. Nós temos na legislação extravagante, nós vamos estudar isso aqui também, a lei de tortura. Ela dispensa prova de concurso. O que acontece? Prestem bem atenção nisso. A Constituição, ela tem uma preocupação muito grande em relação à tortura e a tratamento desumano e degradante. Então a Constituição, ela garante, ela te confere o direito que ninguém, mas ele é estuprador, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não pode, gente. Não pode. Mas o cara é estuprador, não interessa. Se você, isso aqui serve para você quando você entrar na polícia. Você largar de ser mocorão. Presta atenção no que eu estou te falando. Não caia na pilha de antigão. Eu estou falando sério, gente. Isso aqui que eu estou falando aqui, eu gosto de dar aula, mas eu gosto de orientar meu aluno para ele sair daqui, para ele passar no curso, ele já chegar preparado com a informação. Você chega na polícia, forma lá, vai trabalhar com o antigão. Aí o antigão é metido a matador, barabão, quebra todo mundo no cacete. Não caia na pilha errada de praticar tortura. Se cair na mão do capa preta, juiz, você vai se fuder. Você perde seu carro. É efeito automático. Vai aprender isso comigo na lei de tortura. É efeito automático. Foi condenado por tortura? Não importa a pena. Pode ir tirando sua gandola e entregando sua pistola. Você está fora. É assim. É melhor responder por homicídio que por tortura. É melhor. Então não cai na pilha. Chico, bora pegar esse cara aqui. Cadê a bicicleta? Não tem bicicleta não. Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Capitão Nascimento. Vai se fuder.
vai se fuder. Se pegar, pode ser que não dê nada, mas se pegar, sai caro. Sai caro. Eu vi um policial da Rotan, 29 anos de serviço. Faltava 1 ano para ele aposentar. Por causa de uma pranchetada que ele deu na cara do cara. Bordou o cara falou, perguntou, qual é o teu nome? Aí o cara, não lembro meu nome não. Falou, qual é o teu nome, desgraça? Vou perguntar só mais uma vez, qual é o teu nome? Blá! Deu uma pranchetada na cara do cara. Qual é o teu nome? Aí o cara falou, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração ou confissão da vítima, é tortura. Isso aí eu vou ensinar para vocês lá na aula de tortura. Tortura. Sabe o que aconteceu com o brasileiro de 29 anos de serviço? Rua. Tô mandando embora. Se fudeu. Acabou com a vida dele. E acompanhei de volta, fez o que por ele? Nada. Tchau. Nada, vai fazer o quê? O juiz chega e fala assim, quem estiver achando ruim aí, manda vir aqui, conversar comigo. Tô vendo aqui. Vamos rezar por turma. Não cai na pilha. Gente, não importa se o cara é um estuprador de criancinhas, não importa. Não importa. A Constituição deixa claro. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. E cuidado, não é só tortura não. Tratamento desumano e degradante também. Como assim tratamento desumano? Um trabalho escravo, ou por exemplo, né? O policial pega os pelinha, bota um para beijar o outro, bota para ficar de cueca, bota para correr gritando o nome do polícia. Tio João é o fodão, me pegou, né? Bota o cara para ir embora, né? Pelado. Bota o cara dentro da barra com os textos lá. Tudo isso aí, meu amigo, dá problema. Não pode. Todos entenderam? Tranquilo, né? Muito fácil. Próximo. Anota o próximo que ele cai em prova. Cai bastante em prova. Pode anotar. Pode anotar. Senhores, peguinha esse aqui, muita gente cai. Lembra que eu falei para vocês? Existe direito fundamental absoluto? Não existe direito fundamental absoluto. Então presta atenção. É livre a manifestação do pensamento. Isso a Constituição está garantindo como direito fundamental. Você é livre para manifestar o seu pensamento. Você é livre. Eu não concordo com isso. Você é livre, você pode manifestar o seu pensamento. Só que tudo tem limite. Tudo tem limite. Certo? Já viu aquela frase de vó? O seu direito acaba quando começa do outro, do próximo. Já viu? É exatamente isso aqui. Você é livre para manifestar o seu pensamento? É, mas isso lhe dá o direito de violar a vida privada, a honra, a imagem, a moral de alguém? Não. Você é livre para manifestar o seu pensamento, desde que a manifestação do seu pensamento não venha atingir outro direito fundamental, que, por exemplo, é a imagem, a honra das pessoas. Então, olha que interessante, gente. É livre a manifestação do pensamento, cuidado, sendo vedado, proibido o anonimato. O que é anonimato? O que é anonimato? Não se identificar. Você manifesta seu pensamento, mas não se identifica. Você pode se manifestar? Pode. É livre a manifestação do pensamento. Por exemplo, um exemplo para vocês. O governador tomou uma atitude. Eu posso nas redes sociais me criticar? Sim. Pode. Dentro do limite. Dentro do limite. Você pode falar, olha, governador, o senhor, exemplo, não é só um exemplo, tá? Presidente da República, o que o senhor fez foi uma vergonha. Cortando verba de Universidade Federal, isso é um absurdo. O senhor está prejudicando o desenvolvimento tecnológico, educacional do país. Você pode fazer isso? Pode, porque você é livre para manifestar o seu pensamento. Nós vivemos numa democracia. Agora, cuidado. Você pode manifestar o seu pensamento, mas o que você não pode nunca é manifestar o seu pensamento no anonimato. Sabe por que eu não posso manifestar meu pensamento no anonimato? Porque se eu permitir a manifestação de pensamento de forma anônima, eu não consigo responsabilizar quem exagerou. Certo? Porque você é livre para manifestar o seu pensamento, gente, só que dentro de um limite. Se você olha só, deixa eu te dar um exemplo.
Parece até absurdo que eu vou falar, mas é assim que você entende. Você chega lá na juíza, por exemplo, audiência. Aí está lá, sua ex-mulher. Eu quero aumentar a pensão. Fala, aumentar a pensão. Meu filho, eu estou quebrado. Minha vida foi um inferno, você levou tudo meu. Aí a juíza, senhor, se contém. Fala, vai te fuder. Só que vagabunda. Quero um vó. Tá sentado nessa porra aí, que ficou a vida inteira estudando lá. Sua vagabunda. Aí eu só ei, peraí. Sou livre para manifestar o pensamento. Pode? Não. A manifestação do pensamento é um direito, mas ele não é absoluto. Uma coisa é você manifestar o seu pensamento, outra coisa é você utilizar o direito de manifestação do pensamento para violar direitos alheios. Aí não vem com essa não. Então você pode, por exemplo, vir a criticar uma decisão judicial? Pode, dentro dos limites. Fala, não concordo com aquele juiz. Ele agiu de forma arbitrária, ele não analisou os autos, certo? E agiu de forma ilegal. Isso aí você pode. Agora você não pode chegar, você que é vagabunda, e etc e tal. Aí você não pode. Então, pessoal, cuidado. Por que é proibido o anonimato? Porque se você extrapolar os limites da manifestação do pensamento, eu consigo te responsabilizar. Por quê? Porque não foi anônimo. Deu para entender? Sabe como é que a prova coloca isso aqui? Cuidado com esse pega. A prova coloca exatamente desse jeito. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Certo ou errado? Errado. Você pode se manifestar? Pode, vai falar na cara. Bota a sua cara então. Está escondendo por quê? Então, é livre a manifestação do pensamento dentro dos limites? Sim, é livre, é um direito. Só que você não pode exercer a manifestação do pensamento de forma anônima. Isso não, é proibido. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Pessoal, quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Deixa eu explicar isso aqui. O que é direito de resposta? Você foi ofendido, você foi acusado de algo e você tem o direito de resposta. E esse direito de resposta, ele tem que ser o quê? Proporcional ao agravo, ou seja, à acusação, à ofensa que você sofreu. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma emissora de televisão, vamos imaginar aqui, Jornal Nacional. Vocês já viram que algumas vezes, não sei se vocês já notaram, algumas vezes, o Jornal Nacional, por exemplo, ele vai lá e pede desculpa. Já viram acontecer? De vez em quando? Vai lá e corrige. Fala, na última reportagem do dia 20, nós noticiamos que fulano de tal, praticou tal. Viemos aqui corrigir esse ato, porque na verdade não era fulano de tal, era outro fulano. Já viram isso acontecer? O que é isso aí, gente? Direito de resposta. Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Se você for ofendido ou acusado de alguma coisa, você tem o direito de resposta. E esse direito de resposta ele tem que ser proporcional ao agravo, à acusação. Quer ver? Olha só. Olha que ridículo. Jornal Nacional. Muita gente assiste? Muita gente. Eu sou repórter do Jornal Nacional. Eu chego lá e falo assim, que o Marcinho, tudo leva a crer que o Marcinho foi o autor do homicídio de João. Que o Marcinho está envolvido com corrupção. Aí, o Marcinho vai lá e fala, negativo. Eu quero exercer meu direito de resposta. Corrupção do quê, filho? Você é louco? O contrato que eu assinei aqui com a administração pública está todo regular. O Tribunal de Contas analisou, está tudo bonitinho. Aí o Jornal Nacional olha assim, é verdade, o nosso repórter vacilou mesmo. Foi mal. Desculpa. Foi mal. Nós vamos lançar uma notinha lá no fundinho, assim, ó. Sabe quando você vai aquelas letrinhas? Acaba o jornal? Vou colocar assim, desculpa, Marcinho. Vai subir, desculpa, Marcinho. Quem vai ver aquilo ali? Ninguém. Então, filho, você não foi em rede nacional? Você não falou em rede nacional que o Marcinho é corrupto? Você vai... O Marcinho vai ter o direito de resposta dele aonde? No Jornal Nacional, no horário do mesmo modo que foi realizado a ofensa. Isso é direito de resposta. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Agora, cuidado. Olha só. Eu tenho direito
De resposta? Tem. Proporcional ao agravo, certo? Além da indenização do dano material, moral ou a imagem. Além de direito de resposta, tem direito a ser indenizado. Indenização só material? Indenização material, moral ou a imagem. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Olha só. O Jornal Nacional veio com uma reportagem onde diz assim: Fernando Coveiro foi preso, está sendo suspeito de praticar estupro de uma criança de 10 anos. Bacana. Só que o Jornal Nacional não se ligou que eu tenho um irmão gêmeo. E que, apesar de sermos idênticos, quem está sendo indiciado por esse estupro não é Fernando Coveiro, é Eduardo Coveiro, meu irmão gêmeo. Eu tenho direito de resposta? Tem. Só que além desse direito de resposta, eu tenho direito de ser indenizado. Não é só chegar lá e falar assim: nós cometemos um erro. Na verdade, não é Fernando Coveiro, é Eduardo Coveiro. Beleza, tranquilo. O direito de resposta foi feito. Bacana. Só que aí, e o emprego que eu perdi? Porque eu trabalhava com um banco escolar. O que você acha que aconteceu? Os pais vão falar o quê? Eu falei: Fernando, deixa aquele cara não da van da nossa filha? É. Eu preciso passar lá para pegar a menina no outro dia? Preciso? Meus clientes falam o quê? Tudo embora. Eu sofri um dano material? Claro que eu perdi, meus clientes tudinho. Moral. Estou andando na rua, todo mundo apontando: olha o estuprador safado, vagabundo. Não é? A minha imagem foi violada. Minha moral foi violada. Eu sofri dano material. Então, além do direito de resposta, eu tenho direito ao quê? Indenização. E essa indenização é só moral? Material, moral e a imagem. Tem direito a todas essas indenizações. Certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Beleza. Pessoal, marca esse texto. Ele é queridinho das mães. Queridinho, porque o texto é um pouco confuso e o pessoal confunde. É um dos queridinhos, né? Vamos lá. Senhores, no Brasil, nós adotamos uma religião oficial? Não. Nós não temos religião oficial no Brasil, tá, gente? Não temos. Ah, mas o Brasil, a maioria dele é católica. Pode até ser a maioria católica. Mas o país, a República Federativa do Brasil, a Constituição, ela não adota uma religião oficial. Então, o que acontece? A Constituição ela assegura o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, você tem que respeitar a liberdade de consciência e de crença. Se você acredita em um Deus, você acredita em outros, você não acredita em Deus nenhum, meu irmão, você é livre. Você é livre. Se você não acredita em Deus, ou se você acredita em um Deus específico, você em outro, não importa. Essa liberdade de consciência e de crença, ela tem que ser respeitada, ela é inviolável. E além disso, é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. A Constituição protege os cultos religiosos. Qual culto religioso? Qualquer um. Cuidado! Desde que esse culto religioso, nesse culto religioso não haja prática de crimes. Ah, eu faço parte de uma religião aí, qual? Sanguinários das criancinhas. Como é que é? A gente pega uma criancinha por mês, mata, bebe sangue, lá, pronto. Aí pode? Aí não pode. Mas por que não pode? Porque aquela conduta caracteriza um crime, homicídio. Aí não pode. Mas o que acontece? Eu tenho a liberdade de consciência e de crença? Tem, você é livre para acreditar no que você quiser. Eu não acredito em Deus. Mas beleza, você é livre, meu amigo. Eu acredito. Beleza. Você é livre. Você tem a liberdade de consciência e de crença. E além disso, é assegurado, é protegido o livre exercício dos cultos
Candomblé, por exemplo. Meu amigo, você é livre. Pode realizar o seu culto religioso, desde que não tenha prática de crimes lá dentro. Certo? E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, olha só, a Constituição, ela protege a questão religiosa. Ela não adota uma religião oficial, mas ela protege a sua liberdade. Ela fala o seguinte: você é livre para acreditar no que você quiser. Consciência e crença. Você é livre. Além disso, eu vou proteger os cultos religiosos, a missa, né? A pregação lá, toca tambor, eu vou proteger isso, certo? E além disso, eu vou proteger também os locais onde esse culto, essa liturgia é realizada. Então a Constituição, ela protege tudo isso, mas ela não adota uma religião oficial. Gente, cuidado com essa palavra. Quando um Estado, um país, ele não adota uma religião oficial, eu chamo esse país de país laico. Laico significa o quê? Ele não adota uma religião. Não adota. Aqui eu tenho evangélicos, católicos, kardecistas, espíritos, não importa. Você é livre. Tá ok? Beleza até aqui? Beleza. Gente, olha aqui. É assegurada, nos termos da lei, é protegida, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Gente, é um direito meu, eu que estou internado, seja numa entidade civil ou numa entidade militar, é direito meu ter a prestação de assistência religiosa? É por isso que é permitido pastores frequentarem onde? Presídios. Os pastores, eles frequentam o presídio. Eu não consigo proibir a prestação de assistência religiosa dentro de um presídio, porque ali é um local de internação coletiva, militar ou civil, certo? Porque a Constituição, ela assegura isso. A Constituição, ela garante, é protegido, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nesses locais, nessas entidades civis e militares de internação coletiva. Certo? Tranquilo até aqui? A prova vai colocar para você que não é garantido esse direito. É sim, assistência religiosa em locais de internação coletiva, seja militar ou civil, é garantia constitucional. É um direito fundamental. Beleza? Tranquilo? Oi. Isso lá na academia de polícia tem Por isso que na academia de polícia nós temos toda sexta-feira a realização da missa. Vai quem quer. Se você não quer, não gosto disso, não acredito não. Beleza, você está liberado, pode ficar ali embaixo. Mas eles prestam essa assistência. Vai quem quer, você não é obrigado. Certo? Pessoal, olha só. Eu vou pedir para você marcar 3 asteriscos nesse aqui. Esse aqui da aula de hoje, se eu puder escolher 4 daqueles mais importantes, esse é um deles. Mas, cara, pode marcar isso aí com canetinha, escreve aí, vai cair na minha prova. Queridinha das bandas. Pessoal, olha só. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Vamos até aqui primeiro. O que eu acabei de falar para vocês? A Constituição, ela assegura que você não pode ser privado dos seus direitos em decorrência de uma convicção ou de uma crença religiosa que você tem. Certo? Como assim, pessoal? Não entendi. Vamos lá. Olha só. O exemplo que mais cai em prova: serviço militar obrigatório. Gente, existem pessoas que adotam uma convicção filosófica, ideológica, política, religiosa, que é totalmente contrária ao serviço militar obrigatório. Vamos dar um exemplo. Eu, Fernando, tenho uma convicção filosófica, coisa minha. É o quê? Eu sou
totalmente contra armas. Arma de fogo, militarismo, eu sou totalmente contra isso. Isso é contra os meus princípios, as minhas ideologias. Certo? Senhores, ninguém será privado de direitos, ninguém vai ter seus direitos privados por motivo de sua crença religiosa ou de sua convicção filosófica ou política. Ou seja, se a minha convicção filosófica, política, ideológica, crença, ela é contra o serviço militar obrigatório, eu não posso ser penalizado por não querer prestar o serviço militar obrigatório. Eu posso me recusar a prestar o serviço militar obrigatório? Posso. Pouca gente sabe disso. Posso. Só que aí, cuidado. Aqui está o pé. Ninguém será privado de direitos, ninguém será penalizado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, olha aqui a exceção que vai ficar em prova, salvo se as invocar, se alegar elas, para eximir-se, para fugir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deixa eu explicar como é que funciona. Cheguei lá na hora de serviço militar obrigatório. Eu cheguei e falo assim: chefe, seguinte, eu tenho uma religião que não permite eu chegar perto de arma de fogo, não permite eu gritar com ninguém, ela é totalmente contrária ao militarismo. Então eu estou aqui invocando o que nós chamamos de grave-se nome. Excusa o quê? De consciência. Excusa de consciência. Eu estou invocando a minha excusa de consciência, ou seja, eu estou invocando o quê? A minha convicção filosófica, política, crença é contra isso e eu me recuso. Não vou fazer isso. Beleza? É um direito meu? É. Só que aí o que acontece? Nesse caso, eles vão fixar para mim uma prestação alternativa. Ou seja, tudo bem? Sua convicção filosófica, ideológica, política, crença é contra o serviço militar obrigatório? É. Tudo bem. Você não precisa prestar serviço militar obrigatório. Mas nós vamos fixar para você outra obrigação. Por exemplo, já que você não vai prestar o serviço militar obrigatório em decorrência das suas convicções, você vai ter que cumprir 1 ano de serviço em um hospital ou no asilo. Topou? Topou. Topou. Agora o problema é o seguinte: o cara vai lá e fala assim: minha convicção filosófica, política, ideológica, crença é contra o serviço militar obrigatório. Aí o cara fala: tudo bem, o direito seu. Você está usando a excusa de consciência, direito seu. Então você vai ter que. Como é que é a sua convicção? Ah, cara, eu sou contra esse negócio de armas, entendeu? Eu sou contra, pô, meu irmão, isso aí, cara, isso não entra na minha cabeça. Negócio de arma, de gritar com os outros. Que isso, cara? A gente tem que estar todo mundo aqui, ó, junto, de vendada. Nessa força. Né? Aí ele fala: não, meu irmão, beleza, tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte: em vez de você prestar o serviço militar voluntário, você vai andar de mão dadas com os velhinhos, no asilo, 1 aninho. Aí você, porra, vai me ralar, não tô afim não. Aí você tá de sacanagem. Aí você tá de malandragem. Certo? Porque no asilo não tem arma, brother. No asilo dá pra você andar de mão dada. Na verdade você tem que andar de mão dada para os velhinhos não caírem. Certo? Você tem que fazer isso. Então você está de malandragem. Nesse caso, ou seja, você invoca a excusa de consciência, aí eles fixam o quê? A prestação alternativa. Aí você se recusa também a prestação alternativa. Nesse caso, aí você pode sofrer o quê? Restrição dos seus direitos. Aí você pode ser responsabilizado e etc e tal. Deu para entender? Então, pessoal, olha aqui, presta atenção como é que funciona. Você primeiro alega o quê? Você se nega a fazer alguma coisa por crença religiosa, convicção ideológica, política, filosófica, ideologia tua, ideologia sua, certo? Se negou.
Me recuso por causa da minha consciência. Certo? Escusa de consciência. Até que você pode, não pode? Aí os caras vão virar você e falar assim, não, beleza, então pode ir para casa. É assim? Né? A obrigação não é para todos? Então é o seguinte. Beleza. É contra a sua religião? É contra a sua convicção? Beleza. Vamos fixar uma prestação alternativa. Que seja compatível com a sua religião, com a sua ideologia. Asilo dos velhinhos. Aí quando você se recusa a prestar também a prestação alternativa, aí você está de sacanagem. Aí você está de sacanagem. Aí você pode ser o quê? Privar dos seus direitos. Oi. No caso ele aceitou, vamos supor, ele aceitou e por razão dos velhinhos lá e tal. Chega um certo tempo, 2, 4 meses, ele para de ir, ele vai ser regido pelas mesmas normas. Aí ele descobriu. Vai ser, por exemplo, no meu militarismo você serve obrigatório, não. Se você desertar, você vai seguir aquelas penalidades lá. Sim. Não, mas aí ele não vai desertar porque ele não é militar. Isso Não, ele não é militar. Só que aí ele pode ser, por exemplo, pode ser determinado que ele vá prestar serviço militar obrigatório no próximo ano. Por quê? Porque você descobriu a prestação alternativa. Ah, mas aí você não pode restringir meu direito. Posso. Eu não poderia restringir o seu direito se você tivesse se negado a cumprir a obrigação legal das hipóteses e cumprindo a prestação alternativa. Mas já que você cumpriu a alternativa, agora você é obrigado a prestar o principal. Deu para entender, pessoal? Gente, cuidado com o nome. Esse nome cai muito, tá? Isso é escusa de consciência. Beleza? Tranquilo tá aqui? Beleza. Esse é bem tranquilinho, tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Senhores, cuidado. Eu vou voltar a frisar para vocês. Existe direito fundamental absoluto? Não. Então olha só. A regra é o quê? Você é livre para manifestar expressões artísticas, intelectuais, científicas, comunicação, independentemente de censura ou licença, certo? Você é livre. Independentemente, a prova vai colocar dependente, tá? Dependendo de censura ou licença, negativo. Você é livre. Exemplo, para eu pintar um quadro, eu preciso pedir licença? Eu preciso? Não preciso pedir licença. Só que cuidado, gente, tudo tem limite. Você pode manifestar e se expressar artisticamente? Pode. Intelectualmente? Pode. Só que você não pode abusar no sentido de praticar crime com isso. Exemplo, o que aconteceu? Que houve uma discussão tremenda na mídia. Lembra daquela exposição em São Paulo? Os caras colocaram o cara nu, colocaram uma menininha de 10 anos, 8 anos, sei lá, para tocar aquele cara. Para eles aquilo ali era o quê? Movimento artístico, cara. Só que aí levantou-se a discussão. Até que ponto isso é uma expressão artística e até que ponto ela passou da manifestação artística e entrou, por exemplo, com estupro de vulnerável? Aonde essa menina tocou nesse cara? Deu para entender a discussão que foi gerada naquele momento? Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Você pode pintar um quadro que tem uma mulher pelada? Pode. Pode. Não tem problema. Por quê? Porque é livre a expressão intelectual, artística, científica. É livre, gente. Tanto é que você escuta mais o que hoje? Perereca no chão, perereca no chão. É arte, né? É arte. Independente de censura e licença? Independente de censura e licença. Só que cuidado. O que não pode é, ao expressar, ao se manifestar artisticamente, intelectualmente, você praticar crime. Aí não pode. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Oi. No caso de comunicação, assim, no caso do repórter, todos são. Eles têm que tirar uma anonimato. Aí no caso do repórter, ele pode ser restringido a isso, não pode? Como assim? Ele publica uma matéria, mas ele pode ser restringido da situação. Não. O repórter, quando
ele veicula uma matéria, ele tem direito a não identificar a fonte. Só que a partir do momento que ele vincula a matéria, ele coloca o dele na reta. Ele não é obrigado a identificar a fonte, só que ele responde pelo que mas não fui eu que falei. Sim, mas qual foi a fonte então? Isso aí é direito meu de não falar. Tudo bem, você vai responder. Por isso que a redação, né, ela toma muito cuidado com isso. Ela não veicula qualquer coisa. Porque quem vai responder é quem está veiculando a notícia. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, senhores, olha só. A prova vai colocar para você: é livre a expressão na atividade intelectual, artística, científica e de comunicação? É livre. Dependendo de censura ou licença? Não. É independentemente de censura ou licença. Se eu te exigisse aqui censura e licença, meu amigo, metade das músicas não estava mais aí. Metade. Te garanto. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Vai marcando esses peguinhos que eu estou falando para eu ficar em prova. Já nós vamos fazer as questões, você vai ver. Até aqui está dando para entender, pessoal, sem decorar? Está dando para entender sem decorar? Beleza. Eu vou dar isso aqui, vou dar o intervalo, porque aí nós vamos entrar na parte mais cobrada, para a área policial. Para a área policial mais cobrada. Pessoal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Traduzido, gente, a Constituição, ela protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Por isso que eu não posso colocar dentro de... Eu sou dono de uma loja. Eu posso colocar câmera dentro do provador de roupa? Não, porque aí eu estou violando a intimidade. Ah, não, mas é porque está tendo muito furto de objeto na minha loja. Meu amigo, procure outros mecanismos. Coloca uma tarjetinha que apita quando o cara tentar sair com a roupa, mas a câmera você não pode colocar. Certo? Então, senhores, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso é tudo são invioláveis. A Constituição protege isso. E se houver violação desses direitos, cabe indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação. Certo? Cabe. Beleza? Então, se eu violar a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua moral, eu estou cometendo um ato ilícito, porque isso é um direito fundamental, e cabe o quê? Indenização por danos materiais morais. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, olha só. Muito cuidado com esse inciso, tá? Esse inciso aqui, ó, ele é bem lentinho para concurso policial. Tem tudo a ver com a atuação policial. Então você tem que tomar muito cuidado. Marque 4 vezes ele aí. Isso que você tem que saber, tá? Senhores, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A sua casa, ela é o seu asilo inviolável. Ninguém pode nela penetrar sem o seu consentimento. Essa é a regra. Se você não consentir, ninguém pode entrar na sua casa. Agora, cuidado. Eu tenho exceções. Eu tenho exceções. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem sua permissão. Só que eu tenho exceções. Salvo, ou seja, eu tenho 4 hipóteses aqui em que eu posso adentrar na sua casa sem a sua autorização. Quais são as hipóteses? Primeiro, flagrante delito. Meu amigo, é ridículo. Olha aqui. O cara está dentro de casa esfaqueando a mulher. A mulher já está quase morrendo, ele está lá esfaqueando. Você chega o policial na porta e fala assim: ei, deixa eu entrar. Você vai pedir para entrar? Ele vai autorizar? Não. O que você faz? Você não está diante de flagrante delito? Você entra, filho. Flagrante delito não precisa de autorização do morador. Mesmo que ele não autorize, você pode adentrar de forma lícita. Então, flagrante delito é a primeira exceção, onde você pode adentrar na casa do indivíduo sem a permissão dele. Segundo, desastre. Caiu um prédio em cima de uma casa. Você pode adentrar naquele local sem autorização do morador? Claro que pode, é um desastre.
Você não precisa da autorização do morador. Para prestar socorro. O cara mora sozinho, está lá morrendo, passando mal, tendo convulsão. Você vai chegar na porta, você do SAMU, do bombeiro, ei, só faz assim, pô. Só faz assim para poder entrar. Porra, para prestar socorro você não precisa ter autorização de ninguém, filho. Você entra. Certo? E cuidado com o último. Ordem judicial. Só que cuidado, gente. Ordem judicial eu posso adentrar quando? Só durante o dia. Somente durante o dia. Não existe ordem judicial autorizando para entrar em residência durante a noite. Você só pode cumprir essa ordem judicial durante o dia. Se chegou no período da noite, você está com a ordem judicial, você aguarda o dia seguinte e adentra. Certo? Não é durante o dia e a noite, é só durante o dia. Esse aqui é interessante porque tem tudo a ver com a área policial. Você vai ver na prática, quando vocês virarem policiais, que o que mais acontece é você chegar na casa do Pebinha lá na porta e ele fala assim: tem ordem judicial, só entra na minha casa se tiver ordem judicial. Ordem judicial é uma. Está em flagrante delito? Entra. Eu peguei uma ocorrência tem um mês mais ou menos. Maria da Penha, mulher ligou lá dizendo que o cara está batendo nela. Esse prédio ocidental, esse apartamentozinho. O cara estava lá na sacada. Falei, filho, desce aí pra gente conversar. Ele, oxi, vou descer, tá longe, né? Vou descer não. Falei, se você não descer, eu vou entrar. Você tem ordem judicial? Eu falei, tem não. Aí você vai explicar pro cara? Não tem não, eu vou entrar dentro. Ele tá em flagrante delito? A mulher estava machucada, ligou para a viatura. Você pergunta de longe, você vai representar? Se não tiver lesão, alguma coisa, ela vou, moço. Entra. Reagiu. Aquele jeito. Né? Faz um auto de resistência, não dá nada. Dá nada. E ele vai xingando a viatura, daqui até lá. Tá fudido, tá fudido. Se entrou na minha casa, é ordem judicial. Eu falei, dá nada. Pronto, eu vou chegado. Fala assim pra ele. Tô chegado, dá nada pra mim. Fica pra gente fazer uma freada, pra gente se bate. Tem toda a técnica. Vocês vão aprender lá dentro. Tem toda a técnica. Certo? Então, pessoal, não é somente por ordem judicial que você pode adentrar na residência sem autorização do morador. Flagrante delito, desastre, prestar socorro também. Agora, cuidado. Ordem judicial é só durante o dia. E esses três aqui? Dia ou noite, filho. Ô, moço! Flagrante delito, tá esfaqueando a mulher, né? Moça, aguenta a facada, falta meia hora para chegar o dia. Filho, essas três aqui é dia ou noite, não importa. A única que tem essa exigência é a ordem judicial. Tá ok? Beleza? Tá aqui? Pode marcar esse que se despenca. Beleza. Próximo. Também pode marcar, olha, eu coloquei, tema muito cobrado em prova. Pode marcar também que despenca. E esse aqui, a redação é péssima. Se você interpretar a redação aqui, você vai errar. Porque ela foi muito mal feita. E ela te leva ao erro. Eu vou te ensinar o errado primeiro. Para você entender o que está errado depois. Lê comigo aqui para ver se você entende. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ou seja, eu não posso violar suas correspondências, cartas, dados bancários. Não posso. Comunicação telefônica, comunicação telegráfica, não posso violar. Salvo, aí ele fala, salvo no último caso. Em qual caso que ele está falando? Comunicações telefônicas. Certo? Comunicações telefônicas. Salvo as comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Calma, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, o que seria comunicação telefônica? O quê? A conversa. Comunicação telefônica é a conversa, o conteúdo da conversa. Certo? É o grano. Certo? A escuta. Se você ler ali, para de pensar comigo, vamos aprender o errado primeiro. É inviolável
inviolável. Ou seja, não pode violar. O que é violado aqui? Sigilo de correspondência, cartas, das comunicações telegráficas, telegrama, de dados bancários, os dados da ligação, ou comunicação telefônica. Aí ele fala bem assim, ó. Esse aqui são violáveis, não pode violar. Aí ele fala, salvo no último caso, ou seja, salvo as comunicações telefônicas que podem ser violadas quando? Por ordem judicial, nas hipóteses que a lei autorizar, e tem que ser para fins de investigação ou instrução criminal. Crime. Se você ler desse jeito, o que parece? Essas três eu não posso violar de jeito nenhum. A única que cabe violação é essa daqui por ordem judicial. Não é isso que parece? Não é isso que parece? Está errado, não é isso. O legislador é burro pra caralho, escreveu tudo errado. Aí vem a doutrina que pudesse corrigir esse erro. Presta atenção no que eu vou ensinar agora, que é o certo. Quando ele fala, salvo no último caso, que é a comunicação telefônica, ele está falando o seguinte, prestem atenção. Todos esses aqui, eles podem ser violados por ordem judicial. Todos eles podem ser por ordem judicial. Quando ele fala no último caso, que é comunicação telefônica, quando ele fala no último caso, ele está trazendo qual regra? Ele está falando que todos esses podem ser violados por ordem judicial. Só que esse aqui é o único que só pode ser violado por ordem judicial para fins de investigação criminal. Eu não posso violar a comunicação telefônica, mesmo com ordem judicial, para fins que não sejam de processo criminal. Vou te dar um exemplo. Marido e mulher estão separando. Marido e mulher estão separando. A mulher quer provar para o juiz que o motivo da separação é que o marido está tendo um caso com a prima dela. Certo? Aí ela faz o quê? Ela solicita para o juiz que o juiz autorize uma interceptação telefônica, ou seja, uma comunicação telefônica, quebra de sigilo de comunicação telefônica, para comprovar que o marido, que ela está sendo traída. Esse processo aqui é um processo criminal ou um processo civil? Civil. O juiz vai autorizar? Não pode autorizar. Porque interceptação telefônica só pode para processo criminal. Só pode se for falar de crime. Entenderam? Então olha que interessante. Olha que interessante. Qualquer um desses é o quê? A regra. É inviolável. A regra é essa. Qualquer um desses você não pode quebrar. Só que tem exceção, não tem? Qual é a exceção? Ordem judicial. Sendo que para esse último aqui, que é a comunicação telefônica, para esse último aqui, tem que ser necessariamente para fim de investigação criminal. Não pode ser para fim de processo civil e etc. Todos entenderam? Todos entenderam? Então, a mulher ela vai conseguir a ordem judicial para realizar a interceptação telefônica do marido? Não vai. Não vai. Porque não é um crime, não é processo criminal. É processo civil. Teria que ser um processo criminal. Deu para entender, pessoal? Pessoal? E se a esposa, nesse caso, se a esposa consegue uma gravação do telefone, onde o marido já... Aí o que acontece? Eu vou até explicar isso quando a gente for estudar legislação extravagante, que eu tenho uma lei sobre isso, interceptação telefônica. Nesse caso aí não é interceptação telefônica. Gravação funciona assim. Eu estou conversando com o Massinho e gravo a conversa. Isso eu posso fazer. Comunicação telefônica aqui é o quê? É eu estar conversando com o Massinho e você está gravando a nossa conversa sem o nosso consentimento. Justamente por isso, porque aí é uma prova ilícita. Né? É uma prova ilícita. Esse caso aí é a prova ilícita. Você não pode gravar a minha conversa do Massinho sem a nossa autorização e sem ordem judicial. Não pode. Porque essa prova vai ser ilícita. Você só pode gravar, ou seja, quebrar o sigilo pela comunicação telefônica minha e do Massinho, se houver ordem judicial e for para a investigação do processo criminal. Entendeu? Entendeu? Se for fora disso, a prova é ilícita. E você vai responder por crime.
Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Beleza. Pessoal, as próximas 3 aqui são bem tranquilas. Presta bem atenção. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre, gente. Você exercer um ofício, um trabalho ou profissão, é livre. Cuidado. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como assim? Existem trabalhos, ofícios, profissões que são livres. A lei não traz uma exigência, mas existem outras profissões, ofícios, trabalhos que a lei exige uma qualificação específica. Quer um exemplo? Vamos lá. Para eu ser pintor de parede, a lei exige uma qualificação? Não. Exige? Não. Eu posso pintar sua casa de cobrado? Falar, ô Marcelo, agora eu sou pintor. Sou pintor agora. Você me paga, eu faço o trabalho. Posso fazer isso? Posso. Porque nesse caso, é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. E a lei não exige nenhuma qualificação. Agora, por exemplo. Mas sim, agora eu sou advogado. Agora eu sou advogado. Pô, bacana, você formou? Não, não formei não, mas agora eu sou advogado. Agora eu sou médico. Pode? Não. Por quê? Porque essa profissão, ela tem regulamentação e tem qualificação exigida em lei. Você tem que ser formado em Direito e ter o OAB. O médico tem que ser formado em Medicina e ter CRM. Então existem profissões que a lei exige qualificação. Existem outras que a lei não exige. Como é que funciona isso aqui? Meu amigo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Certo? É livre. Qualquer um. Agora, alguns têm requisitos, não tem? Aí você tem que cumprir esses requisitos. Então você pode ser médico? Pode. Se você fizer a faculdade de medicina, sim. For registrado no CRM. Sim. Atendeu o requisito que a lei exigiu? Atendi. Pode. Ah, mas eu quero ser pintor e a lei não exige nenhum requisito. Então vai ser pintor. Eu pego a pinça para pintar. Pronto, tá livre. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. É assegurado a todos o acesso à informação. Todos nós temos direito à informação. E resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Traduzindo, existem profissões em que é necessário você o quê? Não identificar a fonte. Porque se você for obrigado a identificar a fonte, ninguém vai querer o quê? Se expor e te passar a informação. Exemplo, repórter. Imagina se o repórter fosse obrigado a declarar a fonte dele. Fala, quem foi que te falou isso aqui? Quem foi que fez essa denúncia contra o coronel, que o coronel tem um grupo de extermínio ou milícia? Ah, foi? Não vou falar não, tem que falar. Ah, foi o Pedrinho. O Pedrinho vai falar? Nunca mais vai falar mesmo. Né? Então, o que acontece, gente? Todos nós temos direito à informação? Todos nós temos direito à informação? Nós temos direito à informação, gente. Agora, cuidado. É protegido o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, o repórter, por exemplo, ele não é obrigado a declarar o sigilo da fonte. Ele não é. Não é. O juiz ele não pode chegar e falar, não, você vai ter que falar qual foi a sua fonte dessa informação aí. Não. Você veiculou a notícia? Veiculou. Se tiver alguma coisa de errada, você, repórter, responde. Mas você não é obrigado a falar a sua fonte. Não é. Todos entenderam? Então, o sigilo da fonte, quando ele é necessário para o exercício profissional, é um direito do profissional. Ele não é obrigado a falar. Todos entenderam? Beleza. Pessoal, olha aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. A prova agora colocar. É livre a locomoção no território nacional? Gente, você é livre para se locomover? Se você quiser pegar seu carro agora e ir lá para a Bahia, você pode? Pode. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, adentrar no território nacional, permanecer e sair com os seus bens. Imagina o estrangeiro que vem aqui, aí na hora de voltar para o país dele, fala, não, tem que deixar o iPhone. Ah, por que não? Tem que deixar o iPhone. Você pode sair
mas não pode levar os bens. Não, filho, o bem é seu? É, você pode sair do país com os seus bens. Você pode entrar com os seus bens, permanecer com os seus bens e sair com os seus bens. Tudo declarado bonitinho? Pode. Os bens são seus. Todos entenderam? Pessoal, marca esse aqui, cara. 4 também. É daqueles que mais caem em prova. E o pessoal erra demais. Presta atenção, gente. Todos podem reunir-se, primeiro, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Vou até aqui. Traduzindo. Todos podem se reunir em local aberto ao público. Por exemplo, nós decidimos nos reunir na Praça da Cidade Ocidental. Nós podemos? Podemos. Desde que essa reunião seja o quê? Pacífica, sem armas. Independentemente de autorização. Traduzindo. Nós precisamos pedir autorização para a prefeitura para poder se reunir na praça? Não precisa. Você não precisa pedir autorização para se reunir em local público. Certo? Não precisa de autorização, isso é o que mais cai. Não precisa de autorização. Agora cuidado. Desde que não frustrem, não atrapalhem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Gente, existe uma grande diferença em autorização e prévio aviso. Quer um exemplo? O que é autorização? Prefeitura, a gente está querendo se reunir lá na Praça da Cidade Ocidental amanhã. Nosso grupo aqui do Vasco. Pode? Prefeitura, vou pensar. Não, filho, você não tem que pedir autorização. O que você tem que fazer é o quê? Prévio aviso. Por que prévio aviso? Para que a administração pública possa o quê? A reunião com muitas pessoas, tem umas 500 pessoas. Então eu vou mandar uma viatura para lá e uma ambulância do SAMU. Para ela poder se organizar. Mandar o pessoal do trânsito para organizar o trânsito, que vai ter muito carro. Então você é obrigado a avisar previamente? É. Mas você é obrigado a pedir autorização? Não, só tem que comunicar. Prefeitura, é o seguinte, deixando um ofício aqui para vocês que amanhã nós vamos nos reunir na Praça da Cidade Ocidental. Ah, mas nós vamos analisar. Não, filho, não é autorização, é aviso, só estou avisando. Tchau, amanhã nós vamos se reunir lá. A reunião é pacífica? É. Não é reunião aí, galeria de escola, GSJ e GPKS, sei lá, ganguezinhas. Vamos nos reunir lá na praça para trocar porrada. Não, filho. Aí não é reunião pacífica. A reunião tem que ser pacífica, sem armas, certo? Tem que ter aviso, não é autorização, aviso prévio, e não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Porque senão é bagunça. Quer ver um exemplo? Vai ter uma reunião da galerinha do Vasco, lá na praça. Aí a galerinha do Flamengo, de sacanagem, marca a reunião no mesmo dia, no mesmo horário. Aí não pode. Aí não pode. Porque a sua intenção é se reunir? Não, é atrapalhar a reunião do outro. Aí não pode. Certo? Todos entenderam isso? Todos entenderam? Gente, isso aqui é chamado pela doutrina de direito de reunião. Tá? Direito de reunião. Beleza? Beleza daqui? A questão da reunião de povo indígena, por exemplo. Tinha uma discussão entre alguns doutrinadores que os índios poderiam se reunir portando seus arcos e flechas e outra parte da doutrina entendia que não. Qual o entendimento majoritário sobre isso aí? Na verdade, não existe entendimento majoritário sobre isso. Até hoje a doutrina briga sobre isso, as provas não vão te cobrar isso, porque isso vai dar recurso. Não tem funcionamento majoritário. Tem doutrinador que entende que não poderia estar com arco e flecha, por exemplo, e tem doutrinador que entende que o arco e flecha é um instrumento da cultura deles. Então não é um arco, é um instrumento da cultura. Certo? Exatamente. Então não tem um posicionamento majoritário sobre isso. Tanto é que na prova eles não vão poder te cobrar isso. Tranquilo? Tranquilo? O que ele vai poder te cobrar é isso assim. Todos podem se reunir pacificamente com armas. Não, sem armas. Tranquilo? Se fosse delegado, né? Oi? Se uma pessoa só tiver armada, não, se uma só pessoa tiver armada, o entendimento é o seguinte: uma pessoa está armada só, você isola aquela pessoa. Você pega aquela pessoa e tira da uma reunião e o resto das pessoas podem realizar a reunião. Por quê? Porque senão seria muito fácil voltar uma reunião. Tem uma reunião aqui que eu não quero que aconteça, eu vou lá armado.
aí eu acabo com a reunião de todo mundo. Não. Se for uma arma, uma pessoa isolada, eu retiro aquela pessoa e a reunião continua. Agora, se tiver um grupo grande de pessoas armadas, aí a reunião já é armada. Aí eu acabo com a reunião. Deu para entender? Beleza? Vamos lá. Pessoal, para a gente finalizar aqui, cuidado com essa parte de associação que cai bastante em prova, tá? Todas essas partezinhas que eu vou falar agora, pode marcar que cai em prova. Senhores, é plena a liberdade de associação. O que é associação, gente? Reunião de um grupo, só que é uma reunião duradoura. Associação dos moradores da SQ19. É um grupo de pessoas que têm interesse comum e eles se associam para buscar esses interesses. Associação é isso. Gente, cuidado. É plena, é total a liberdade de associação para fins ilícitos. Associação dos traficantes de droga. Pode? Não. Tem que ser para fins lícitos. Então, olha só. Eu posso criar uma associação? Posso. Se ela for para fins lícitos. A Associação dos Moradores da SQ19, visando trazer melhorias para a quadra. Nesse caso, a finalidade dessa associação é lícita? É. Então, pode, tranquilamente, criar associação. O que eu não posso é criar uma associação para fins ilícitos. Tranquilo? Tranquilo? Cuidado, gente. Vedada a de caráter paramilitar. O que seria uma associação com caráter paramilitar? É aquela associação que ela parece mais um grupo militar do que uma associação. Tem uniforme. Uniforme, não é camiseta da associação não, gente. Tem uniforme, tem ideologia militar, hino. Se eu permitir a associação com caráter paramilitar, eu estou autorizando o quê? Milícias. Milícia. Não pode. Não pode ter associação com caráter paramilitar. Ou seja, associação parecendo um grupo militar. Não pode. Porque senão eu permito o quê? Um golpe militar dentro do país. Eu permito um Farc da vida. Certo? Então, senhores, você é livre para criar uma associação? Sim. É. Desde que, duas regras, não seja para fins ilícitos e não tenha caráter paramilitar. Tirando isso, pode criar associação. A associação dos corvos, pode? Pode. A associação das prostitutas, pode? A associação das prostitutas, pode? Quem falou não? Pode. Prostituição não é crime. O que é crime é você explorar a prostituição. Ela vende o que é dela. É, gente. O que você não pode é a associação dos cafetões. Não pode. E eu estou falando isso, parece sacanagem, não é não. Já vi cair em prova e existe a associação das prostitutas. Tem umas associações por aí no Brasil. Associação das acompanhantes de luxo. Quem fica lá, então me ensola, sei lá. Não vai ficar muito não. Pessoal, cuidado. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Gente, para você criar uma associação, você não precisa de autorização. Você pode criar. Vamos criar a associação dos alunos do Instituto Fernando Coelho. Pode? Pode. Precisamos de autorização? Não. Não precisa de autorização. Sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Traduzindo, o Estado não pode se meter em associação. A associação é uma reunião particular. O Estado ele não pode se meter em associação. Certo? Então vamos ver se vocês entenderem. Eu posso criar uma associação? Sim. Eu preciso de autorização para isso? Não. Quais são os requisitos? Ela só não pode ser o quê? Para fins ilícitos e caráter paramilitar. Só isso. Pode ter interferência do Estado nas associações? Não. Também não pode. Fácil? Gente, cuidado com isso aqui. Tem gente que é isso aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente, ou seja, à força, dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Vamos até aqui. Gente, eu só posso extinguir uma associação ou determinar
a paralisação do seu funcionamento por decisão judicial. Só juiz pode fazer isso. A administração pública não pode, só juiz. Certo até aqui? Exigindo-se no primeiro caso, ou seja, a dissolução. Existe uma coisa diferente entre dissolver e paralisar. Quando eu paraliso a atividade, a associação permanece existindo? Permanece, só que ela para as atividades dela. Dissolver é diferente, dissolver é pior. Dissolver não é só paralisar, dissolver é o quê? Acabar com a associação. Gente, eu só posso dissolver ou paralisar por decisão judicial, certo? E quando for para dissolver, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado, ou seja, não caber mais recurso. Deu para entender? Eu só posso acabar com a associação se houver uma decisão judicial que não caiba mais recurso, ou seja, decisão judicial transitada em julgado. Todos entenderam até aqui? Todos entenderam até aqui? Ou alguém não entendeu? Beleza. Então, por exemplo, a administração pública, ela pode dissolver ou paralisar a atividade de uma associação? Só decisão judicial, só juiz. E só pode em quê? O juiz ele só pode dissolver a associação se tiver trânsito em julgado. Se a sentença dele for a última e não cabe mais recurso. Todos entenderam? Beleza. Pessoal, ninguém poderá ser compelido, ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. Exemplo, tem uma associação na SQ19, eu sou morador da SQ19. Eu sou obrigado a participar da associação se eu não quiser? Não. Ninguém pode ser obrigado a participar da associação. Você participa se você quiser. Ah, você é morador da 19, você tem que participar. Não, não tenho que participar. Eu não sou obrigado. Tranquilo até aqui? Ótimo. Para finalizar, tome cuidado com essa. As entidades associativas, as associações, cuidado, gente. Quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Traduzindo, a associação ela só consegue te representar, Marcinho, na justiça ou fora da justiça, se houver o quê? Expressa autorização sua. Traduzindo, você é associado, não é? O Alisson é associado, o Marcinho é associado. Eu sou associação. Eu só consigo representar judicialmente o Alisson ou extrajudicialmente. Eu só consigo representar o Alisson judicialmente ou extrajudicialmente se houver o quê? Expressa autorização dele. Se ele não autorizar de forma expressa, a associação ela pode até correr atrás dos direitos, mas ela não pode representar ele. Todos entenderam? Oi? Tem que ter procuração, exatamente, essa autorização expressa. Todos entenderam até aqui? Pessoal, olha só, vem cá. Nós vamos fazer algumas questões de concurso agora, para você ver como é fácil isso aqui em prova. Quando você estuda assim, tranquilinho, entendendo os detalhes, você vai ver como cai em prova e como é fácil. Presta atenção em mim. Marque a correta. A correta. É livre a manifestação do pensamento? Vou botar aqui. Sim. Assegurando-se o anonimato? Errado. Vedado o anonimato. É proibido o anonimato. Ela está falando que é livre a manifestação do pensamento, mas não está certo. Permitindo o anonimato. Está errado. É proibido o anonimato. É assegurado o direito de resposta? Sim. Proporcional ao agravo? Sim. Não cabendo indenização por dano material, moral ou imagem? Errado. Cabe indenização também. A casa é asilo inviolado do indivíduo? Sim. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador? Está certo. Aí vem as exceções. Salvo em caso de flagrante delito? Sim. Desastre? Sim. Prestar socorro? Sim. Ou durante o dia por determinação judicial? Certo. Certo. É essa. Vamos ver a outra que está errada? É proibido o exercício de qualquer ofício ou profissão? É livre. É livre a locomoção no território nacional? Sim. Em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair, sem os seus bens. Errado. Com os seus bens. Alguém sentiu dificuldade?
Vamos para a próxima. A casa é asilo inviolável do indivíduo? Olha ali, concursos diferentes, anos diferentes, mesma pergunta. A casa é asilo inviolável do indivíduo? Ninguém dela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo por determinação judicial, nas hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Cuidado, gente. Se vocês lerem rápido na própria gente, não é rápido. Leiam com calma. Olha a interpretação. Salvo por determinação judicial nas hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Tá morrendo aí, filho? Calma que o cara já foi lá no juiz pegar autorização judicial para poder te salvar. Gente, ele está falando, salvo por determinação judicial nessas hipóteses. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, não precisa de ordem judicial para não, filho. Imagina o cara passando mal, você fala, não, calma aí que o juiz viajou, Caldas Novas, mas nós estamos voados lá. Vamos pegar autorização com ele, a gente volta e salva. Está errado, gente. Ele está falando que desastre e prestar socorro e flagrante delito precisa de ordem judicial. Ordem judicial é uma hipótese, prestar socorro é outra e flagrante delito é outra. Entendeu agora? Entenderam? Confunde. Tem uma aqui que vocês vão ver no final. Se você não prestar atenção, você erra. É inviolável a liberdade de consciência e de crença? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos nos fins de semana, desde que presente a autoridade religiosa. Gente, quer dizer que só pode ter culto religioso no final de semana. Dia de semana pode não. E tem que estar presente a autoridade religiosa. Claro que não, gente. É livre. Dia de semana, final de semana é livre. Certo? Todos podem reunir-se pacificamente? Sim. Sem armas? Sim. Em locais abertos ao público? Sim. Independentemente da organização? Sim. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local? Sim. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente? Certo. É exatamente o que está na Constituição. Letra da lei pública. Uma razão religiosa, política ou filosófica, alegada pela pessoa, a fim de que não seja obrigada a realizar um ato que fira suas convicções, mas que, em contrapartida, a ela será imposta uma prestação alternativa fixada em lei. O trecho acima se refere a quais direitos individuais e coletivos? Liberdade de crença, direito de escolha, liberdade de consciência, inviolabilidade de pensamento ou escusa de consciência? Escusa de consciência é o nome, gente. O nome é escusa. Olha o nome como é fácil. O que é escusa? Sai daqui. Escusa é recusa. Eu me recuso a prestar isso em nome da minha consciência, em nome da minha crença. O nome disso aqui é escusa de consciência. Todos entenderam? Graças a esse nome. Pessoal, a criação de associações independe da autorização? Sim ou não? Sim. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento? É proibida a interferência estatal e não depende da autorização. Não é isso? A casa é asilo inviolável do indivíduo? Sim. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de exceto. Qual posso marcar isso? Qual? Sei lá, galera. Não confunde pra caralho? Você vai falar que a pessoa tem 3 respostas certas: flagrante delito ou desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Presta atenção, filho. Se você não prestar atenção, você vai se fuder na prova. Olha a interpretação, olha que banca filha da puta. Olha o que eles fizeram. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de exceto. Ele colocou o seguinte: qual das hipóteses aqui é a exceção da exceção? Olha que sacanagem, presta atenção de novo. Tira o exceto. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre? Sim. Prestar socorro? Sim. Também. Durante o dia por determinação judicial? Sim. Também. Averiguação policial? Aí não.
Por isso que ele colocou exceto. Ele quer que você coloque aqui. Qual dessas aqui não é a exceção que permite a entrada na casa? Questão covarde? O examinador é esse, ele é covarde. Ele só dá na nuca. Se você vacilar com ele, você vai tomar um confronto. Vamos lá, próximo. Atenção. Marca incorreta. Marca incorreta. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de integração coletiva? Certo. Nós queremos a incorreta. Essa aqui está certa, não é essa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação? Independentemente de censura ou licença? É independentemente de censura ou licença. Olha o erro aqui. Essa seria a correta. Ele teria que marcar porque ele está pedindo errado, não é isso? Mas vamos ver as outras? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todas as impostas e se recusar a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Certo. Então, qual é a alternativa que a gente marcar? Isso aí está errado. A representação extrajudicial. Extrajudicial. Independe de autorização expressa dos filiados para que as entidades associativas tenham legitimidade de representá-los. Diferentemente da representação judicial, na qual a autorização expressa é um pré-requisito para a legitimidade de representação. Gente, eu vou repetir para vocês. Está errado por quê? Tanto a representação judicial como a extrajudicial depende de autorização expressa. Você associado, para você ser representado pela associação, judicial ou extrajudicialmente, tanto faz, você precisa autorizar expressamente. Todos entenderam?